Bíblia Sagrada. Segundo a Crônicas, capítulos 27 e 28, Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém e era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 cevadas. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém, e dormiu Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar, assim seja. Capítulo 28. Acás é ímpio e os sírios afligem-no. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas de Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rimon e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso no alto dos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais o feriram e o levaram em cativeiro numa grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos os homens belicosos, todos quantos deixaram o Senhor, Deus e seus pais. Ezicre, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho de rei, e a Aricão, o mordomo, e a Elcana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram os despojos para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: eis que, irando-se o Senhor, Deus dos vossos pais, contra Judá, os entregou às vossas mãos, e vós os mataste, com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar os vossos filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmo aquele entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos por vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilomote, Jesquias, filhos de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltaram da batalha e disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa.
e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram presos e o despojo diante da maioria dos maiorais e de toda a congregação, e os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo de todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, e seus irmãos depois voltaram para Samaria. Assim seja. Acais busca o socorro dos reis da Síria e não o acha. Naquele tempo o rei Acais mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram os presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina do sul de Judá e tomaram Bet-Semes e Ajalon e Geredote e Socó e os lugares da sua jurisdição, a Timiná e os lugares da sua jurisdição, Ginsó e os lugares da sua jurisdição habitaram ali. Porém o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque Acais desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor, e veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acais tomou uma porção de cada da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou, e o tempo em que este apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor ele mesmo, o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína de todo o Israel, e ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, e o fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso e outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros do rei de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Assim seja.